Olá, pessoal. Hoje estamos com um convidado muito especial, o meu amigo, professor, pastor André Marcelino, André da Conceição Marcelino. Ele, ele tem um canal aqui no YouTube, tá? Daqui a pouco ele vai apresentar também o seu canal. Peço que vocês acessem o canal dele, se chama Escavando as Escrituras. Ele trata de hebraico, trata de grego também, mas o foco maior é no hebraico, né? Ele basicamente é professor de teologia, né? Ele é pastor, ele é teólogo, consultor bíblico, juiz de paz eclesiástico, diretor acadêmico da Faculdade de Teologia de Duque de Caxias, bacharel em teologia, tradutor, professor de hebraico bíblico e grego bíblico. E hoje ele vai palestrar a respeito da língua hebraica. Ele vai nos dar uma introdução à língua hebraica. Seja bem-vindo, professor André. É um prazer ter você aqui no nosso canal Theologúmena. Primeira vez aqui na transmissão, mas sempre você está participando aqui com a gente, né? É uma honra ter você aqui com a gente. Espero que tenhamos outras oportunidades. Era basicamente isso, né? Um resumo. Eu falei um pouco do seu currículo vitae aqui. Basicamente seria isso, né, professor André? A gente atrasou um pouquinho para entrar porque a gente teve alguns problemas técnicos, mas agora eu creio que esteja tudo bem. Se vocês puderem comentar sobre o nosso áudio, se você puder também falar alguma coisa, professor André, para o pessoal testar o áudio, tá? Para falar se está bom ou não. E eu vou dando as saudações aqui. Se quiser ir saudando as pessoas que eu vou colocando aqui para a gente começar. Bom, eu quero agradecer aí, primeiramente, pela oportunidade, né, pela confiança na minha pessoa. E, como você falou, né, sempre eu estou nos bastidores e agora eu já estou em frente às câmeras, né? Já é um outro lado diferente, né? Mais uma boa tarde a todos aí. Espero que vocês gostem do que a gente vai trazer aí. Vamos falar um pouquinho sobre o hebraico, sobre o alfabeto, sobre as construções, né? Como o texto era contado, alguns segredos que foram escondidos. Eu tenho algumas pedras aqui também, siríaca. Vamos ter bastante material legal aí. E como o Wesley mesmo falou, né? Ver se meu áudio está bom, se vocês estão ouvindo bem, se a minha imagem também está boa aí. E vamos que vamos aí. Vamos ver o que vai acontecer. Uhum. Eu queria dar as boas-vindas aqui a todos. Nosso querido Claudemir, professor Claudemir, do Brasil Preterista. Seja bem-vindo, professor. Count Rest, falando aquela brincadeira do Nando Moura, né? Malacói do hebraico, né? Que o pessoal confunde, que é do grego, né? Ela foi Ele demais. fica assim, ele fica assim. Olha, Acho que é zoando algum youtuber, ele faz esse vídeo. virou Filho meme. da luz, Ulisses. Seja bem-vindo, Ulisses, meu querido. O grande pensar, eu acho que é David Jimmy. Que Seja bom, que bem-vindo bom. também. Tem várias pessoas aqui. Que legal. O Ulisses comentou que Bacana, bacana. o áudio está bom, mas o seu áudio parece que está um pouquinho baixo. Mas vamos tentando, né? Consegue me Uhum. ouvir agora? Tá melhor? Tá. Vê se agora Para melhorou mim aí. tá bom. Para mim tá bom agora. Dá um retorno aí, por favor, tá bom? Para mim tá bom agora. Eu acho que tá um pouco melhor. Ah, então tá bom. É porque o meu Beleza. microfone aqui de mesa, aí eu fiquei um pouco distante dele. Mas já tá melhor aqui agora. Professor André, antes de você começar a sua palestra, eu gostaria de fazer uma pergunta. Por que você se A interessou internet acho que pela língua travou aí. hebraica? Hã? Slow motion. Assim, por que Pode você falar. se interessou pela língua hebraica?
Sua internet acho que travou aí, que está em slow motion aí. Ah, tá travando? Estranho aqui. Tudo bem. Travou agora, depois ela acelera. Sim. A minha pergunta é: por que você se interessou pela língua hebraica? Boa pergunta. Vamos lá. Primeiro eu comecei com teologia, né? E como eu pregava muito, né? Eu direcionava uma igreja junto com um amigo meu, e nas minhas pregações eu queria fazer um pouco assim mais acadêmico, né? Eu falei, poxa, eu vou estudar hebraico, né? Mas não estudar assim, só alguns vocabulários, né? Aquela mensagem que eu vou falar hoje aqui, aquela palavra no original fica assim, eu acharia bonito, né? Aí, de Uhum. repente, rapaz, um amigo meu, que ele foi meu professor no seminário, me chamou para ir na casa dele. Olha, vai vir um colega aqui, ele fala grego, hebraico, ele é professor de história e tal. Vem aqui para conhecer ele. Eu falei, não, tranquilo. Rapaz, o cara começou a falar, aí ele falava uma palavra, não, aquela palavra é declinada, ela está no construto, não sei o quê. Eu falei, como é que é? Pô, eu estou querendo aprender vocabulário ali, o cara está falando umas coisas assim que. Não, falei, tem que ser igual esse cara assim, não é possível. Aí eu comecei a estudar gramática. Meu professor, eu não tinha professor de né? Fiz professor questão linguística bíblica. Aí, quando eu aprendi o alfabeto, ele falou assim: agora você vai aprender as vogais. Peguei as vogais, fiz um cartãozinho, né? Aí ficava no ponto do ônibus, às vezes no banco, assim, na fila, esperando. Aí ficava decorando dali. Aí dali ele falou: daqui agora não tem como mais te ajudar. Vai para frente. Eu falei, tranquilo. Aí eu comecei a estudar, comecei a pesquisar. Aí, em 2011, me formei aqui como tradutor da Escola de Tradutores de Hebraico e Grego aqui do Rio de Janeiro. Eu acho que eu fui um dos últimos alunos que a professora já aposentou. E em 2014, eu queria aprender grego. Né? Ele falou, tá maluco, você está aprendendo hebraico, agora quer aprender grego. Eu falei, vou aprender grego também. Aí aprendi grego em 2016, se eu não me engano. Eu recebi meu doutorado de Novo Testamento Grego, aqui da FATEDU, que é a Faculdade de Teologia de Duque de Caxias, que é o bairro que eu moro. E esse mesmo colega fez a minha colação de grau. E em 2018 eu recebi um doutorado de saber e um doutorado de hebraico também. Fiz uma tese lá também que foi defendida por mim, a questão da origem do hebraico, a gramática e várias outras construções. Ali em 2018 eu recebi meu doutorado e um doutorado de saber na área também de hebraico bíblico. Aí já não parei mais, comecei a estudar crítica textual e foi embora. E eu, como pastor e professor, eu brigo comigo mesmo todo dia. Eu tenho outro pensamento, que é diferente, é histórico e religioso. Então, eu tenho que balancear todos os dois textos para me falar assim, não, isso aqui não pode confrontar aquilo lá, entendeu? Mas eu cheguei a um ponto já, eu tinha até uma conversa com o Bart de Ehrman, que algumas pessoas devem conhecer ele aí, e eu já Sim. estava ficando quase igual a ele. Falei, não, Deus, eu não posso ser desse jeito assim, eu tenho que ser centrado na coisa. Aí eu comecei, então, a analisar, pensar e falar assim, não, as coisas têm que ser colocadas na balança e o erro é o erro e o certo é o certo. Então, aí eu acabei me equilibrando. Mas todo dia é sempre uma briga, porque eu tenho que pensar como religioso, que eu sou pastor, e tenho que pensar como professor, que eu sou formado como tradutor também, entendeu? Aí espero ter respondido a tua pergunta aí. Legal, legal. E você é pastor de onde mesmo? De qual igreja? Opa, me ouviu? Sou da Metodista Wesleyana. Ah, sim. Wesley, teu xará, né? O meu nome me deram por John causa dele. Wesley. Então, eu vou colocar aqui na tela o Só seu não tem o John, slide. né? Hã? Que ele é americano, né? Então, É, eu coloquei aqui, na verdade, o seu slide. Então, acho que dá para a gente começar, né? sim, sim, sim. Então, quando você quiser que eu passe, você me fala. Wesley, próximo Tá, slide, tá beleza. bom? Beleza? Tá. Esse aí
pode passar que mais só a apresentação, né? Aham. Só um instante. Isso aí. Aí nós vamos ver o texto fenício e o sumério, que é o atemporão do idioma hebraico, né? Onde tudo começou lá atrás, onde só tinha a forma vocálica, né? Não tinha a forma escrita. Então a gente vai ver ali como ela se foi transmitida, como era feita, né? E ela se assemelha muito às outras palavras aí que a gente vai ver no decorrer do tempo aí. Então, eu vou botar aí o alfabeto para vocês verem aí, para a gente fazer essa comparação aí. Aí, esse aí, o alfabeto fenício. Aquela primeira lá, do lado esquerdo, que você vai ver aí, se você virar ela de cabeça para baixo, ao contrário, parece muito com a nossa letra A, né? Parece que ela prevaleceu, né? Aquele CAF lá embaixo também parece a letra K, nossa letra K, ao W, o L ali, ó, a letra M, com as nossas letras aí, ó. Aquela, depois do Aleph ali, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, ou a segunda do lado direito para a esquerda, se você virar ao contrário, geralmente ela aparece mais com a letra E. Então, assim que começou a evolução do idioma. Agora vocês vão ver o outro alfabeto, que se parece muito com esse aí também. A sua imagem sumiu aqui para mim. Oi? Sumiu? Calma aí. Pode passar ela. Ah, posso A sua passar, imagem né? sumiu. Mas o contador Tá. aqui está marcando ainda. Agora voltou. Aham. Pode passar. Assim. Passo, então? Pode passar. Professor, eu poderia só fazer uma observação Isso, aqui? é isso aí, ó. Opa, voltou um pouquinho. Eu só poderia fazer uma observação. Pode falar. Pode falar. É que é interessante quando a gente. Você falou aqui da origem fenícia, né? Você comentou sobre a origem fenícia, né? E é interessante que o próprio alfabeto grego ele tem origem fenícia também. Isso é uma coisa que a maioria dos gregos não gosta que eu fale, né? Muitos gregos falam, não, o alfabeto grego é original, né? Não copiou de ninguém, foi o primeiro e tal. Mas assim como o hebraico, também tem a origem do fenício. Tanto é que, antigamente, por exemplo, no período micênico, né, por exemplo, o período do rei Agamenon, no período de Ulisses, né, de Odisseus, né, o sistema de escrito não era sistema Sim, alfabético, sim. igual o sistema fenício, era um sistema próprio grego. O sistema micênico era chamado de, ou melhor, hoje, né, a gente chama de linear B, Gramequi Vita, e era um sistema de silabários, Sim, sim. né? Então é muito interessante. É. Só que aí depois Isso teve aí. a invasão dórica, né? E a cultura grega, greco-micênica, né? Acabou passando por uma Uhum. devastidão, né? A cultura grega acabou entrando no período de trevas, né? Aí, Certo. depois dessa invasão dórica, eles tiveram contato com os fenícios, que eram grandes Uhum. comerciantes, né? Então, Isso. queria deixar esse adendo aí a sua palestra, porque é muito, muito interessante, né? Tanto o grego quanto o hebraico, como você está mostrando aqui, o alfabeto, eu digo, né? O sistema de escrita, né? Vem do fenício. Claro. Claro, claro, Muito. claro. Então, eu posso passar aqui, né? Por exemplo, o Dalit, é isso? Só um minutinho. O Dalit, se Uhum. você olhar ele aí, ele parece muito o dedo, o delta, o grego, né? Que é o maiúsculo, Sim, né? Olha lá. sim, Entendeu? Tem muita é influência, verdade. sim. É igualzinho, ó. O AIN lá é o Ômicron, né? Uhum. Pode passar. Muito interessante.
Ó, o Zain, que legal, ó. Igualzinho um Z mesmo, né? É, o capa lá. Aí agora nós falamos do hebraico um pouco mais moderno. Esse é o chamado quadrático. Tá? Se você fazer um quadradinho, ou você pode perceber aí que a maioria delas é tudo quadrada. Por isso que é chamado de alfabeto quadrático. Entendeu? Porque elas são tudo quadradinhas. Se você fizer um quadradinho, ela parece tudo dentro do quadrado. Por isso aí já é o alfabeto quadrático. Entendeu? Agora vê que ela já mudou a forma dela. Ela ficou um pouco mais delineada, né? Agora ficou mais fácil de se entender, né? Claro que a caligrafia vai se modificando através dos séculos, né? Pode passar aí. Uhum. Aqui o grego. Aí agora nós temos o alfabeto grego aí, ó, comparado com o outro anterior, você vai ver que ele parece com muito daquele lá, entendeu? Como é que ele já muda bastante. Isso é uma coisa linda, quem gosta, né? É muito bem Sim, desenhado. Pode passar aí. sim. Esse aí agora é um texto hebraico, tá? Esse daí, vê do seu lado esquerdo, olha a linha que o camarada fez para poder escrever. Você não vê igual o caderno com pauta, Uhum. que você escreve ali normalmente. Ali é sem pauta Aqui, né? mesmo. O camarada escrevia desenhando letra por letra. E a quantidade de direito do meio é a mesma quantidade de letras, ela não muda. É a mesma coisa. No meio ali, que você está vendo algumas letrinhas salteadas, aquilo ali chama-se Massorá Parva, ou Massorá Ketaná. Em hebraico quer dizer pequenos comentários. Se você pegar 50 manuscritos desse daí, nessa mesma página, todos os 50 vão estar escritos com a mesma coisa. Se há um erro ali, o copista fazia um comentário do lado, dizendo, olha, esse comentário aqui, porque essa palavra é assim, assado e tal. Ele não apagava o manuscrito, ou ele refazia. Ele tinha esse cuidado de fazer isso. E lá embaixo e lá em cima, que no caso a parte superior e inferior, nós vemos aí a Massorá Magma, que em hebraico é Massorá Gedolá, que é Massorá maior, ou comentários maiores. Por exemplo, assim, você pegou uma palavra ali escrita assim, Breshit, um exemplo. Aí ele diz que em outro lugar, em outro texto, ela tem um outro significado que não é aquele que está no texto ali. Entendeu? Então, ele era como se fosse uma concordância bíblica. Então, ele fazia você movimentar todo o texto sem alterar qualquer coisa ali. Se o texto estivesse errado, ele fazia questão de escrever do lado. Ele não fazia uma outra cópia para ficar uma cópia certa ou uma cópia errada. Ou a cópia errada e a cópia está certa. Não. Ele mantinha a mesma cópia, as mesmas letras, mas fazia um comentário do lado. Ó, isso aqui está dizendo isso, isso e isso. Mas, na verdade, quer dizer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Entendeu? Ele tinha esse cuidado aí. E a mesma quantidade de letra que está do lado esquerdo, no meio, e no lado direito, quantidade de letra. Ela não muda. Embaixo, esse borrado que está aí, foi que ele estava dentro de um baú e pegou fogo na sinagoga, tá? Aí por isso que ele está esse manchado do seu lado embaixo, inferior. Já falar alguma coisa, não, você fica à vontade também, tá? Mas pode passar se quiser. É. Uhum. Eu passei aqui, ó. Eu passo mais um? Anotações maçoréticas. Ali já, né? Pode passar se quiser. Uhum. Isso aí. Agora nós vamos ver uma coisa muito interessante de textos mal interpretados ou mal compreendidos. Né? Eu tinha falado com o Edler um negócio ali no vídeo do YouTube, aí ele falou, não, isso aí é visualização e tal, eu até brinquei com ele, né? Que oral ou brepsen quer dizer ver e o outro quer dizer olhar, né? Tem ver e olhar não é a mesma coisa? Mas para a gente pode ser, mas para a gente que é muito crítico, a gente vê que ver alguma coisa e olhar alguma coisa é diferente, ainda que seja o mesmo gesto, né? Então, um dos textos mais complexos se dá no texto de Gênesis, um capítulo no qual Deus se manifesta para falar com Adão no cair da tarde. O texto diz assim, e ouviram a voz do Senhor Deus,
que passeava no jardim na virada do dia, e escondera-se o Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi a sua voz no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. Na verdade, ele não ouviu a voz de Deus, ele ouviu o ruído de Deus chegando e ele correu. Quando Deus chegou e não viu o homem, aí sim ele chamou o homem, aí agora ele responde: eu ouvi a sua voz me chamando agora e eu me escondi porque estava com medo. Então, a mesma palavra kol, no hebraico, ela pode ser ruído, pode ser um barulho, pode ser uma voz, ela tem vários significados. Agora, colocar isso dentro do texto é que tem que se ter esse cuidado. Esse manuscrito que vocês viram anteriormente agora é exatamente aquelas notas que estão do lado ali. Ele está fazendo essa observação de que o texto ali, ainda que voz, barulho, trovão, batida, seja a mesma coisa, uma é a voz articulada e a outra é um som, mas com a voz também que é um som. Entendeu? É isso aí. Então, ele ouviu primeiro o ruído de Deus, depois ouviu a voz dele dizendo: Adão, Adão, onde é que tu estás? Aí, agora sim, ele ouve a voz chamando ele. Entendeu? Pode passar se quiser. Uhum. Aí, então a Bíblia está errada? Eu faço uma pergunta. De maneira nenhuma. O que mostramos aqui agora são erros cometidos por copistas que são, como todos os homens, falhos, as quais tinham suas limitações e, no entanto, não conheciam os segredos dos textos antigos, as quais serão tratados a partir de agora. Vejamos onde foram cometidos esses erros e o porquê. Tá? Pode passar. Ó, durante 3.000 anos, um código permaneceu oculto diante de nossos olhos, e somente agora pode ser decifrado através de técnicas de crítica textual, que é a ciência que estuda a restauração do texto original, e das técnicas de gematria, ciência que estuda que cada palavra contém um número correspondente à sua palavra. No hebraico, você não tem número 1, 2, 3, 4, não tem essa figura. O que você tem são consoantes, que essas consoantes, ela leva uma pontuação, e essa pontuação diz para você que ali é um número, pode ser cardinal ou ordinal. Sem esse ponto, você ela com uma palavra. Então, quando o texto foi redigido, eu falei para vocês que eles eram contados sim, e tinha um segredo dentro disso aí. Nós vamos ver agora. Pode passar. Aqui, por exemplo, aqui, ó, os nomes dos livros da Torá em hebraico. Primeiro você tem aqui Breshit, você conhece como Gênesis, Shemot, você conhece como livro de Êxodo, Vayekra, que é o livro de Levíticos, Bamidbar, que aí você conhece como livro de Números, e Devarim, que você conhece como Deuteronômio. Tá? Pode passar aí. Olha que coisa interessante. Se pegarmos a última letra do livro de Gênesis, que é o Tav ali, Breshit, pegar esse Tzinho aí, que corresponde à letra T em português, e depois contarmos 49 letras seguintes, teremos uma letra que consideramos como Vav, ou a letra O no nosso português. E depois contarmos sucessivamente sempre 49 letras posteriores, e fizermos durante 4 vezes, 4 contagens, nós montaremos a palavra Torá dentro do texto. Olha que coisa interessante. Você pega a última letra da palavra Breshit, pegou esse T aí, conta 49 letras. 1, 2, 3, 4, chegou a 49. A letra seguinte, ela tem um som como fosse característico da letra O. Aí você já tem TO. Aí você conta 49 letras, você vai ter uma letra que corresponde à letra R no português. E você lê mais 49 letras, a 50ª tem um som equivalente à letra A. Dentro do texto de Gênesis, você vai escrever a palavra Torá. Olha que coisa interessante. Pode passar. Agora faremos o mesmo processo no livro de Êxodo, do qual teremos a mesma contagem de letra correspondente ao número que foi definido no livro anterior.
você encontra ela de 50 em 50 letras. Se fizermos o mesmo processo de original em hebraico e não no português, teremos a mesma sequência de letras e formaremos assim a palavra hebraica Torá. Você vai formar a palavra hebraica Torá escrito da esquerda para a direita em duas sequências ali. Tá? Pode passar, Wesley. Se quiser falar alguma coisa, fica à vontade, tá? No livro de Levíticos, não acontece o mesmo que nos outros livros. Interessante, né? Mas tem uma contagem diferente que nos mostra também uma outra palavra nova. Então, quando você pega o livro de Levítico, você já não consegue montar a palavra Torá. Aí você fala, poxa, então aconteceu algo de errado? Não. Mas olha só o que vai acontecer. Pode passar. O livro de Levítico começa com um texto em hebraico. E se contarmos a partir de sete letras em diante, e assim sucessivamente contando de 7 em 7, teremos o nome do Eterno embutido dentro do texto. Se você fizer a mesma coisa, pegar ali a palavra Shemot ali, Vaekra, e você contar de 7 em 7, você vai ter o tetragrama hebraico ali dentro do texto bíblico ali. Pode passar. Aí daqui para frente agora, nos dois últimos livros, que é Devarim e Bamidbar, que formam a palavra Torá, nós não encontramos nada correspondente nem ao nome do Eterno, nem ao título Torá. Mas se olharmos atentamente e lermos da esquerda para a direita, teremos o seguinte título correspondente ao adjetivo Torá. Então, quando você lê o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, você forma a palavra Torá. No livro de Levítico, você contando de 7 em 7, você forma o nome de Deus, o tetragrama. E você pegar os dois últimos livros, você vai ter a palavra Torá escrita ao contrário. Olha que interessante, né? Pode passar. Aí, depois de contarmos e separado cada palavra correspondente às contagens, teremos o seguinte enumerado. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número de Deuteronômio, nós formamos a palavra Torá. Embaixo, no meio deles todos, nós temos o tetragrama, que é o nome de Deus, e você escreve Torá ao contrário. É como se Deus fosse o centro de todo o seu relacionamento com a Bíblia hebraica, desde o início até no fim do livro ali. Está aí a prova aí, ó. Vai passar. Interessante, interessante isso. Eu estava com o microfone desligado, mas aquela hora eu só comentei que você poderia prosseguir. Você perguntou se eu queria comentar algo, mas interessante isso aqui. Muito bom. Eu passo o slide? Então, agora vamos ver outros exemplos lá com a palavra verdade. Né? A verdade em português se escreve emet. E se pegarmos a consoante que corresponde à primeira letra do alfabeto hebraico, que é o Aleph, e depois pegarmos a letra que corresponde à letra do meio, o Men, e a letra que corresponde à última letra do alfabeto hebraico, que é o Tav, teremos então o seguinte numerado, no qual traduzido como Emet. E Emet, essa palavra, assim como a posição de cada uma delas, Deus está dizendo que a verdade tem que ser falada no início, no meio e no fim, assim como está a posição das palavras no alfabeto hebraico ali. Mais um segredo aí também revelado aí. Pode passar. Agora nós temos aqui no substantivo verdade, você sabia que tem um nome oculto aí, que é o nome do Messias? Pois é. O substantivo verdade está incrustado no nome do Messias e de seu pai, pois eles são um. Portanto, como isso está relacionado ao código da Bíblia. O substantivo verdade, no hebraico emet, se traduz assim com 3 palavras embutidas que nos mostram um código secreto dentro dessa mesma palavra. Pode passar.
Temos, então, a palavra emet, que é verdade, e se pegarmos e separarmos cada consoante, teremos o seguinte dentro da mesma tradução. Nós temos o Aleph, que nós escrevemos Elohim, ou Deus, né, no sentido mais absoluto, o Men, de Messias, título usado para o Messias, para os judeus que esperavam o relacionamento com o nome de Jesus, e o Tav, que é Torá. Então, se você ler de cima para baixo, do seu lado esquerdo, você vai ter a palavra Emet, que é verdade. Mas só que Torá é o nome dado aos 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, que corresponde, assim, à lei de Moisés. E Elohim, vem o Aleph, o Men ali, que é o Messias, e Torá. Então, Deus enviou o seu Filho para aprendermos as leis de Deus, que é a Torá. Você tem Emet, o Men e o Ten, que é a verdade. Então, a palavra de Deus, que foi transmitida através do seu Filho, que é a Torá, ela tem que prevalecer na verdade, assim como a palavra está descrita aí. Entendeu? Pode passar. Assim, então, no caso, agora sim, então, rejeitarmos a Deus dentro dessa verdade. O que temos, então? Aí você lê lá de cima para baixo, né, do seu lado esquerdo, Deus, Messias e Torá. E se tirarmos e rejeitarmos a Deus, teremos a seguinte palavra, mut, que corresponde ao hebraico morte. Ou seja, se rejeitarmos a Deus, teremos, então, a morte. Então, é muito fácil, como muitas pessoas aí diz na internet que a Bíblia está errada, começa a fazer esse tipo de confronto, mas não lê a fundo como o texto foi transmitido. O que pode acontecer de errado é o que eu vou mostrar aqui para vocês, é que as cópias que foram feitas por humanos, talvez uma cópia já defraudada, uma cópia que talvez a tinta da caneta do copista pingou em cima de uma letra que foi falada igual a outra, ele não entendeu. Isso aí é bem claro de nós entendermos que pode ser uma fraude, pode ser uma cópia mal colocada. Agora, pegar o texto original e dizer que a Bíblia toda está errada, isso para mim é impossível. Tanto é que eu tenho 2 negativas para isso. Primeiro, que eu vejo muita gente falar que a Bíblia está errada, mas usa a mesma Bíblia que ele diz que está errada para defender uma verdade dele. Como assim? Se ele diz que a Bíblia está errada, ele não pode pegar ela e transmitir ela como uma verdade, ou dizer que ela está errada. Então, não tem como, entendeu? E a Bíblia hebraica começa como o primeiro texto que você está vendo ali, ó, Breshit, Bara, Elohim, Et, Hatmah, Bet, Haret, e termina com o último texto, que é Veial. Olha que interessante aqui, quando o Wesley passar outro slide, você vai pegar a primeira letra lá do Breshit e vai pegar a última ali de Veial. Olha o que você vai escrever. Pode passar. Então, o texto da Bíblia hebraica é relacionado ao primeiro verso e o último nos traz o seguinte: se pegarmos a última consoante de cada verso, sendo nesse caso um do primeiro livro, do primeiro verso, e o outro do último, teremos o seguinte segredo revelado. Breshit, se pegarmos a letra Beit, e também pegarmos a última letra, o Lamed, da palavra Vaiel, teremos assim a tradução de Leb, que é a tradução para o português de coração. Ou seja, a palavra de Deus tem que ser lida com o coração. Olha que coisa interessante. Como o copista, contando letra por letra, escrevendo um livro, ele sabia montar exatamente a palavra que estava sendo colocada ali. Não tem como dizer que é fraude, não tem como. Pode passar, meu querido. Moisés sumiu aqui para mim. Opa, apareceu e sumiu. Apareceu. Então, Moisés realmente, através do poder de Deus, destruiu literalmente o faraó e libertou o povo. Esse é um papiro que eu tenho aqui, chamado papiro Ipu, tá? Que foi achado no leste, lá do Egito. E esse papiro é conhecido como papiro Ipu, achado no leste de Mênfis, no Egito, está sendo retratado aqui em um documento de um copista narrando a queda do Império Egípcio através de um hebreu com a ajuda do seu Deus. Eu tenho ele traduzido aqui, que um amigo, ele é professor de egiptologia, e ele realmente traduziu aqui para mim. Ele diz que o Nilo se tornou em sangue,
o Deus dos hebreus destruiu os deuses dos egípcios e acabou com todo o império do faraó. Está descrito aí em cópita aí para quem quiser traduzir. Pode passar. Aí, depois de tudo isso, a Bíblia contém relatos diferentes. Quem alterou o texto e por quê? Agora, nós vamos entender quem fez essas coisas e o porquê que fizeram delas essa modificação. Pode passar. Os copistas, ele tinha uma ação, quando ele fazia um texto, chamado de ticunesoferi. O que isso quer dizer em hebraico? O ticunesoferi é a correção do escriba. O ticuné, em hebraico, quer dizer corrigir, e soferi, ou sofer, quer dizer copista ou copistas. E a Massorá e as fontes antigas mencionam casos em que parece acreditar que os copistas da época corrigiam ou alteravam o texto bíblico hebraico por motivos teológicos. As causas são variadas e são mais mencionadas quando se referem a Deus. Olha só que coisa interessante que a gente vai ver aqui. Ó. Pode passar, meu querido. Ó, a designação em hebraico para indicar tais correções são chamadas de ticunesoferi, que é correção dos escribas, com Ezra, que é correção de Esdras, que era um copista da época também, tá? Kinuisoferi, que é o eufemismo, trocar certas palavras por outras. Quer dizer que a mulher de Jó mandou amaldiçoar a Deus ou mandou abençoar a Deus? Então, isso aí é um eufemismo. Ora, mas ninguém pode amaldiçoar a Deus. Isso é uma coisa muito terrível. Então, o copista colocou ali abençoar. Ele fez um eufemismo. Tá bom? E temos aqui na Hakatuv, né? Katuv vem de Ketav, que é escrever, né? E o texto substitui uma palavra por uma outra palavra diferente ali. Tá bom? Ou a palavra que ele entendia, né? Pode passar. Aí agora nós vamos ver os textos hebraicos que nos faz isso. O texto atual diz que a família do sumo sacerdote Eli seria castigada pelo fato de que seus filhos amaldiçoam a si mesmos. Isso está no livro de 1 Samuel, capítulo 3, verso 13. E do hebraico a palavra lahem, a si mesmo. O texto original tinha a expressão do título divino Elohim, deuses ou Deus. Os antigos escribas posteriores achavam isso um absurdo, o fato do texto conter a expressão amaldiçoa uma grave ofensa a Deus, e fizeram a seguinte transformação no texto. Então, o texto original dizia assim, que os filhos de Eli amaldiçoam a Deus. A palavra Elohim, que é o que está ali. E fez o quê? Ele intercalou as palavras ali e transformou ela em Lahem, a si mesmo. Os filhos de Eli amaldiçoam a si mesmo. Então, ele fez o quê? Ele modificou o texto ali para harmonizar exatamente o texto, para não ficar uma coisa assim muito obscura, né? Amaldiçoar a Deus, ninguém pode amaldiçoar a Deus. E vamos ver essa diferença agora bem melhor. Pode passar. Aqui agora, os copistas eliminaram as letras Aleph e Yod do título, Elohim, que você está vendo aí entre parênteses, transformando no pronome pessoal oblíquo, que é Lahem, que quer dizer a si mesmo. Então, o texto original tinha a seguinte expressão, pois os seus filhos amaldiçoam a Deus, e Eli não os repreendia. Com uma forma mudada, o texto passou a ser lido como os filhos de Eli amaldiçoam a si mesmo e o sacerdote Eli não os repreendia. Então, na verdade, os filhos de Eli, o texto correto é amaldiçoam a Deus. Tá? Então, o copista amenizou ali o texto, dizendo que eles amaldiçoam a si mesmo e não os filhos de Eli. Tá? Pode passar. Agora a gente vai fazer uma pequena comparação. Eu sei que aqui o assunto é hebraico, mas eu queria colocar isso aqui só para vocês entenderem. Tá? Uma coisa interessante que no texto hebraico nós temos ali a palavra ali. No princípio, cria Deus os céus e a terra. Quando vai trazer para o texto grego, olha o que ele faz. Ele traz a palavra poiesen, que é fazer, já não é criar. Olha a diferença. Quando você cria do nada existente. Quando você faz, existe algo para você criar, porque já tem a existência dali. E olha um texto do Targum de Onkelos,
que é o texto em aramaico, que é esse terceiro aí de baixo que vocês vão ver, ele diz, na cabeça criou Deus os céus e a terra. Olha que interessante, criou na cabeça. Sim, é como se Deus fosse um arquiteto e na cabeça dele, na ideia dele, eu vou construir os céus e a terra assim, desse jeito, assado, vou escrever assim, vou modificar, tranquilo. Agora eu vou fazer. Então, esse aí é o cargo de ônculo que diz Kefalion episeteo, sunton horano, caisuntegi, que na cabeça criou Deus com o céu e a terra. Veja a diferença no substantivo Deus, no plural, e céu, assim como fazer e criar, e o substantivo início e cabeça. Tá bom? No texto grego ali nós temos Huranu, que é o céu, e lá no hebraico nós temos Hashamaim, que é os céus. Já está no plural. O grego está mencionando para mim que Deus só fez somente um céu, e ali no texto hebraico já está dizendo que ele fez mais de um céu, né? Então, era só para trazer essa diferença para vocês aí. Pode passar. Aí, erros e contradições na Bíblia, aí não há a menor dúvida de que a Bíblia contém erros e contradições. O leitor atento verá claramente cada um deles à medida em que se avança em sua leitura. Vejamos alguns desses erros e contradições. Eu acabei de dizer para você que não existe erro e não existe contradições na Bíblia. Agora eu vou mostrar para vocês que existe erro, sim, e existe contradições nas Escrituras. Talvez você esteja falando assim, poxa, agora ele vai desmentir o que ele falou? Olha só qual foi o primeiro erro. O primeiro erro foi quando Eva duvidou da palavra de Deus e desobedeceu ao Senhor. Não é um erro aquilo ali? O segundo erro aconteceu quando seu esposo Adão fez o mesmo. Seguindo disso, temos os erros de Caim, que cometeu o erro de matar o seu irmão. Nos tempos de Noé, a raça humana continuava errando e desagradando a Deus. Olha os erros das Escrituras aí. Ó. A Bíblia não contém erro? Está os erros aí, acabei de te mostrar agora. E há contradições? Sim. Ela contradiz o orgulho e o preconceito. Ela contradiz a lascívia, que é a homossexualidade e a desobediência. Ela contradiz os atos de maldade. Ela contradiz o seu pecado e contradiz o meu pecado também. A Bíblia contém contradições. Pode passar. Viu as contradições? Apesar de muitos tentarem apontar os erros da Bíblia e contradições na palavra de Deus, como se ela fosse errada, sabemos claramente que ela contém a verdade de Deus. Pode passar. Tá? Aí eu boto um texto grego aí em cima e embaixo a tradução. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para repreender. Repreender o quê? O erro. Para corrigir. Corrigir o que está errado. Tá? Deixar essa questão bem clara, porque existem pessoas na internet, eu não vou mencionar nomes que eu não gosto, para mim é falta de ética, dizer que a Bíblia, olha ali o Deus carrasco, o Deus que faz, ele está repreendendo. É diferente de castigar e ser mal. Tá bom? Só deixar isso bem claro aí. Pode passar, meu querido. Aí está o meu telefone, tá? O meu canal do YouTube, como o Wesley carinhosamente já falou no início, né? Escavando as Escrituras. Tem meu currículo Lattes ali, é só você me procurar na internet. Tá? Pode passar. Eu acho que agora acabou, hein? É isso aí, toda Arabá, em hebraico quer dizer muito obrigado. Isso aí. Toda Arabá. Obrigado. Muito obrigado, professor André, pela aula. Tivemos vários comentários aqui. De nada. Ó, teve um comentário aqui do Eduardo Vigil, não sei se você conhece. Ele falou assim, caro colega pastor André, somente quem conhece pelo menos o básico necessário das línguas originais se surpreende com os textos que determinadas palavras foram mal traduzidas. Teve um comentário aqui, uma pergunta, na verdade, do Claudemir. Ele perguntou o seguinte para você, qual a diferença entre hebraico e paleo-hebraico? Sim, vamos lá. Paleo quer dizer antes, e hebraico já é o mais moderno. Na época de Moisés, ou Moshe, né? O paleo-hebraico se usava aquelas letras que a gente mostrou no primeiro e no segundo slide.
É um hebraico mais antigo. E hebraico, que você conhece hoje, já é aquela escrita mais quadrática. E claro também que o tipo de linguagem, o indiciomatismo, né? Que no caso seria os glossários, ela muda também. Então a diferença é essa daí. Paleo, que quer dizer antes, por isso que você colocou muito certo esse hífen que está aí, né? Paleo hebraico, que é na época de Moisés, quer dizer, é mais antigo, e o hebraico agora que é o mais moderno, que nós consideramos como hebraico quadrado. Existe o hebraico moderno, que é o que fala em Israel, né? Espero que tenha respondido a sua pergunta. Legal. E você comentou que você tem algumas pedrinhas, aí, umas cerâmicas aí. Você tem algo em paleohebraico ou não? Ah, sim, sim, sim. É. Dá Aí, ó. para ver. Deixa eu, deixa eu melhorar Isso aqui aqui a. é escrita cursiva. Aqui, ó, acho que melhorou aí. Ó. Isso aqui é escrita cursiva, é a escrita suméria. Ah, tá. Ah, sumério. Esse Aham. vocabulário aqui tem mais ou menos 2.000 palavras. 2.000 palavras. Então, cada quadradinho desse aí é uma palavra. Deixa eu pegar uma outra aqui. O que mais você tem aí? Vamos ver. Aquela ali é outra, tá vendo? Uhum. Isso aqui é Essas feito de réplicas, barro, tá? né? Antigamente Isso ele aí é pegava o sumério barro, também? O que cunhava, é isso? ele cunhava ela, ele cavava um buraco, aí fazia um fogo, colocava esse barro lá, ele endurecia, depois de endurecer ele guardava, ele ficava desse jeito aqui, Aham. entendeu? Esse aí é em sumério, o que que é? Esse último que você Aí mostrou? respondendo a pergunta dele agora, o paleohebraico é esse aqui, ó. Esse Ah, vamos ver. aqui, ó. Esse aqui é o paleohebraico. Ah, já eu paleohebraico. Uhum. Agora você já viu a mudança que ele saiu de cunhado agora para pedra. Agora ele já é mais pintado, entendeu? Aqui embaixo aqui do meu Ali- dedão aqui, ó, você vê o nome de Deus aqui, ó, o tetragrama dele aqui, ó. Do meu dedo Aham. aqui, ó. Aqui tem as 4 letras aqui em paleo-hebraico aqui, viu? Já E mudou uma de barro pergunta, para pedra. aquele ali que parece um delta, é o Dalet ou não? Aquele que parece um delta. Aonde aqui mais ou menos? É perto do seu dedo médio do direito. Isso aqui? Não, não, aí que tá invertido, tá espelhado. É, isso. Parece um delta. É o Dalet ou não? Aqui, né? É pro lado, pro Esse é lado. Dalet mesmo, é isso mesmo. É, né? Você vê Isso. como que parece Aqui, com ó. fenício e parece Aqui é com o Aleph grego, né? aqui, ó. É a letra A. Ah, sim. Olha o capa debaixo dele aí. Tá vendo o capa aí? Aqui, ó, lá embaixo. Primeiro, Ah, segundo, sim, terceiro de sim. baixo. Aí você vê o men Aham. também. Eu vou virar aqui a pedrinha para você ver o men, ó. Tá vendo ele aqui? Sim, Então é assim que sim. a língua foi se evoluindo. Agora você saiu de cunhado para pintado agora, tá vendo? Agora aqui já é pedra. Uma pergunta. E tem esse camarada aqui que é Aquele muito ali, ó, interessante que também, ó. parece um quê? Hã? Ah, o P52 ali, né? Tem um ali que parece um quê? Seria o KOF? O KUF? O que que seria ali? Isso, costa, é isso mesmo, costa, é isso mesmo. É É a letra Q, de interessante. queijo, queijada, querido. Então, é interessante que esse KOF aí, ele tem no alfabeto corintiano. Tinha, né? No antigo alfabeto corintiano. Do alfabeto grego do pessoal de Corinto, da região de Corinto, né? E é Uhum. exatamente isso aí, exatamente igual ao Kuf ou Kof, né? Muito interessante. Mas é uma letra obsoleta já, não tem mais nenhuma vertente do É como grego. se fosse no inglês cup, né? Cup. É. Aí você tem uma réplica aí do P52, né, em grego, né? Viu que legal? Cadê? Não travou a sua imagem aqui. Agora aqui nós temos um texto, que se você reparar bem aqui,
Só que Agora sim. está escrito em hebraico, o tetagrama. Que Do meu manuscrito lado é esquerdo esse? aqui, ó. Esse aqui, eu Qual que é tenho. esse? Eu acho que ele não está aqui, não. Eu tenho o nome dele, mas esse aqui, ele é do livro de Deuteronômio. Só que, no nome de Deus aqui, Tá. ele não escreveu em grego, ele escreveu em hebraico. Ele não transliterou e nem Ele manteve, traduziu, preservou o permaneceu nome, né? o pentagrama lá. Entendeu? Esse aqui não é o Que legal. P52, não. Não, Agora, é esse que eu aqui me você vai confundi gostar. porque você tem também o P52, né? Eu posso pegar aqui para mostrar. Pega Esse aqui aí, pega agora vocês aí. vão gostar. Eu achei que você Esse aqui fosse vocês vão mostrar gostar. o P52, mas então era o Deuteronômio. Não, beleza, beleza. Esse aqui vocês vão gostar. Tá vendo esse quadradinho em cima aí, esse triângulo? Aham. Sim, Dá para ver sim. agora melhor? Dá Esse para ver, dá para ver. triângulo em cima, e tá vendo duas letras M embaixo Sim. dos triângulos? Aham. Então, beleza. Esse daqui, ele está relatando o livro de Êxodo, a abertura do Mar Vermelho. Os dois triângulos representam os dois lados que Deus parou as águas. E a onda ali é aquele Mzinho. Então, o texto está relatando ali que Deus abriu a barreira dos dois lados e as águas do mar ali, então, fecharam, ou se abriram. O camarada harmonizou o texto, fazendo exatamente esse desenho aí, o que vocês estão vendo. Tá vendo? E tem uma pirâmide ali também, né? Será que é para simbolizar o Egito ou São não? as Não tem ondas nada a das ver. águas. É como se fossem as ondas das Não, águas. em cima ali. Tá vendo? Então, o texto Poderia ser, começa não aqui, poderia? aí ele, em vez de ele seguir reto, ele vai subindo, como se fosse o desenho das ondas. Uhum. E os dois triângulos em cima representam as duas barreiras. Vou pegar o Tá. P52 aqui para mostrar. Pega aí o P52. Aproveitar, né, que... Aproveitar que você está mostrando. Só sobrou esse camarada aqui. Esse aí é o fragmento mais antigo do Novo Testamento, né, em grego. Data do primeiro século, Do Classifiquei ele para início ver ali se do conserva mais segundo. um tempo, né? Hã? Não conseguiu ver o que você falou? Eu plastifiquei ele para ver se ele conserva mais tempo. Sim. Ele para ver se conserva mais tempo. Sim, agora eu entendi. Teve mais algum comentário? Tá. O Ulisses, ele perguntou o seguinte, em relação ao termo emuná, qual o significado, assim, de fato, de emuná? É o quê? Fé, fidelidade? O que é? Na verdade, essa palavra fé, a gente não encontra ela no hebraico. Tá? A primeira definição que nós temos de emuná e de pistis, também, que você pode até me corrigir, é fidelidade, ser fiel. Essa palavra fé, ela foi muito contrata. Então, nos dicionários hebraicos, você não acha essa palavra fé. Tá? Foi algum ajuste, alguma coisa que alguém tentou encurtar a palavra. Mas a palavra emuná e pistis, que você pode falar melhor do que eu no grego aí, é fidelidade, ser fiel. Né? É como diz ali na gíria do Brasil aqui, estamos juntos sempre, né? Vamos até o final. Então, a palavra emuná ali é fidelidade, não é fé. Pistis, aí você pode até falar também para ficar melhor um pouquinho. É interessante, né? Que tem um termo cognato ao substantivo pistis, que é o termo pistós. Pistós significa fiel, né? Pistós é fiel. E eu já vi, inclusive, tem uns comentários bem famosos, né? Por exemplo, do Karl Barth, que ele faz a Romanos, em relação àquela
aquela passagem de Abacuque, né? O justo viverá pela fé, ele traduz por fidelidade, né? O justo viverá pela fidelidade, né? Ou seja, fidelidade de Deus, né? Verdade. Então é bem interessante essa pergunta aí do Ulisses, né? Então, de fato, até em grego tem também esse aspecto que a gente vê em hebraico, né? Não é simplesmente algo intelectual, mas também envolve essa questão da prática, né? Então, aquele que tem pistes é um pistós, né? É um fiel, né? Ele é fiel a Deus, Uhum. no caso, né? Então, é E muito isso bom. Então, é? está bem claro no livro de Apocalipse, que ele diz: ser fiel até o fim e te darei a coroa da vida. Ali a palavra É. pistola, é fiel, fidelidade. Uhum, Entendeu? verdade. Se quiser, eu até coloco o texto aqui Dinei Marro, né? O para filho da luz, bem lembrado. gente encerrar aqui. Deixa eu ver aqui. Só um instante. Só por aqui. Por exemplo, aqui, ó. Tudo bem que a gente tá indo um pouquinho fora da temática, mas a gente está conversando, né? Mas, por exemplo, em Apocalipse 19, fala daquele que é fiel e justo, né? Oh, desculpa, fiel e verdadeiro, né? Quando está falando do cavalo branco, Justo em hebraico né? é tzadika. E ele usa aqui o termo pistós, né? Deixa eu ver uma outra aqui dando uma olhadinha no Apocalipse. Deixa eu só pegar aqui. Mais um. Se quiser ir E comentando esse mais alguma cavaleiro do coisa, cavalo eu acho que branco, tem mais alguns comentários aqui. O Claudemir falou, vai Corinthians, né? Antigo do tempo do doutor Sócrates, ele falou aqui. Porque eu tinha comentado sobre o alfabeto corintiano, né? Que tinha o Kof, né, uma letra obsoleta, né? Aí ele fez esse comentário. Acho que daqui a pouquinho dá para a gente encerrar já, né? A gente já vai bater 1 hora aqui. Foi muito legal a você sabe sua aí. apresentação. Mas me fala uma coisa, em relação ao hebraico, qual a maior dificuldade para quem está iniciando? Boa pergunta, hein? Vamos lá. O hebraico não é diferente do grego. Tá? Quando você pega uma palavra em hebraico, é o que eu sempre falo para os meus alunos. O próprio nome da letra é que dá o seu cognato em português. Por exemplo, assim, nós temos O a palavra, Shoresh, né? a Que eles chamam, letra, né? vamos dizer assim, a consoante lamed. Lamed é a consoante L do português. L de lamed. A palavra men é a letra M do hebraico. Então, é só você pegar a primeira consoante relacionado à letra correspondente. Como, por exemplo, o Beit. Que cognato ela representa no português? A letra B. B de Beit. E assim sucessivamente. O Kuf, o Kaf. Entendeu? Não tem muita diferença assim, não. O problema mesmo é só decorar. Depois que decorar, Eu, aí já vai embora. eu estava vendo sobre essa questão de Shoresh, né? Sobre essa questão de raiz do hebraico. Aí você me confirma se é verdade ou não, tá? Porque Uhum. você sabe que eu sou iniciante no hebraico. O termo Shamaim, que é céus, né? Essa galera, Aí, então, Hashamaim, aí, isso, Hashamaim. aí seria tipo, ali tem água. Tipo, lá, água, né?
Maim, né? Chá, lá, né? Maim, É água. porque Shan, Isso é né? verdade ou é mito? É verdade sim, porque Shan, ou Xali, é o advérbio, né? Acho que é advérbio ali, lá, acolá, né? Ma'in é água, é Uhum. Sha'in, é isso mesmo, Chama'in, quer dizer, com água. É isso mesmo, Uhum. E certíssimo. se a gente olha assim, Já tá bom no parece mesmo, hebraico, né? hein? Quando a gente olha pro céu, né? Parece que é o mar, né? Azul, assim, Aqui né? no Rio, aqui no Rio de Janeiro mesmo, o céu está bem preto, né? Que vai cair na água. É, Aqui né? mesmo vai chover. Várias vezes É, assim, aqui tipo, o negócio tá viajando. ruim, hein? É, né? Aí é complicado. Mas várias vezes assim, tipo, viajando, eu me lembro assim que passando assim num lugar alto, quando tem o mar e o céu, não dá para diferenciar, assim, às vezes você fica na dúvida, caraca, isso aqui é o mar ou é o, ou é o céu, né? Então eu fico pensando, o pessoal antigamente olhava para o céu e falava assim, nossa, mas ali parece água, né? Então é Sham Maim, né? Então é interessante, né? Shamaim. Muito legal. Essa questão do Shoresh, É né? igual Da no grego, raiz. né? Que você pode até comprovar aí, que certas palavras quando juntadas com a outra, porque Shan, é como eu falei, eu acho que é advérbio, né? Ali, lá, acolá, né? E se você juntar com Maim, chamar in, aí você tem ali, tem água. A mesma coisa acontece no grego, né? Quantas das vezes a gente junta certas palavras no grego que dá uma outra palavra, ou, Sim. vamos dizer assim, no texto uncial, né? Que não tinha separação de letras, era tudo junto, né? Então é a mesma coisa, Aham, não muda nada, não. Mas sim. a sua informação está certa O mesmo. grego Chamar trabalha in também mesmo. muito com Ali, raiz, lá, né? acolá, né? É. O grego Uhum, trabalha uhum. muito com Isso, raiz. Se você conhece a raiz, igual essa palavra mesmo que a gente está falando, o termo pistis, que em grego moderno é isso, piste, né? Pistós, aí você tem pistevo ou pisteuo, né? Se você conhece uma isso. palavra, você já vai conhecer três automaticamente. E se você conhece a conjugação, a É igual um leque, flexão, né? aí você vai saber tudo, né? De como se flexiona. Se você sabe o modelo, É. né? Das flexões, da flexão nominal, da flexão Isso, isso. verbal. Então você vai. Só nessas três aí você já vai ter 30, Isso, é. né? Então é bem interessante, né? O grego tem essa coisa, né? E pelo que você está falando, no Só que, hebraico também um pouco, né? só que a única Tem bastante. diferença, Oi? né? A única diferença, às vezes, nas preposições, que no hebraico, ela já é. A única diferença nas preposições do hebraico é que muitas das vezes ela já é embutida no texto, que é muito raro você ver isso acontecer no grego, né? No grego você já tem elas separadas e muitas das vezes, muito Separa. raro, você pega ela já embutida dentro do texto, né? Aí você tem que entender quando é preposição e É, quando não é, né? Mas no hebraico ela sempre está colada com ela ali. sim, Aí não muda, não. Mas eu acho interessante, eu acho fascinante. É muito bom mesmo. interessante. É bacana. Para É, quem gosta, o Claudemir comentou aqui, ó. Existe ou não o Evangelho de Mateus em hebraico? Existe tradução, né? Não, né? não, não, Não. não, não, não. Por quê? Tem tradução, né? É, Tradução tem. Lô. Já Grego. responde em hebraico, Lô. Não. Lô é ainda, quer dizer, não, não existe, não tem nada. Por quê? Olha só. Lo é não e Nós sim é entendemos. quem? É isso? Oi? Lo é não e sim é quem? Seria isso? Quem, assim, é isso aí. Que não tem nada a Uhum. ver com aquele quem da Barbie, né? É outro quem, Ah, né? sim. Então vamos lá. Desculpa, você ia falar, É, eu acabei te interrompendo. não, não, tranquilo. Por que não existe Mateus em hebraico? Já que Mateus escreve aos
judeus. Muito interessante. A gente tem que fazer a diferença de quando existe literatura escrita e literatura vocálica. Existe literatura vocálica? Sim. Na época de Moisés, o hebraico era vocalizado, não era escrito. Era passado de geração em geração. Então, o texto de Mateus, os judeus escreviam em hebraico, mas tinham conceitos gregos. Então, como eles tinham conceitos gregos, para ficar mais fácil você entender, o hebraico só era falado ali na Palestina, na parte de Israel. Como Roma estava dominando ali e a Grécia já estava, é como se fosse o inglês hoje. Então, para atingir outros lugares e outros países, vamos dizer assim para ficar melhor, ele foi escrito em grego. Então, a escritura foi feita em grego. Não temos manuscritos em hebraico e nem aramaico do Novo Testamento. Só temos do Antigo Testamento. Também temos poucas palavrinhas em Esdras, em Daniel, e, se eu não me engano, parte de Esther também deve ter alguma coisa. Mas Mateus, além de ser judeu, ele escreve em grego, para alcançar uma maior popularidade e um maior número de pessoas. Então, não temos manuscritos em hebraico ou aramaico no livro de Mateus. Não temos. Uhum. Aí o Wesley pode até falar melhor agora, essa questão do grego aí. Não, é isso mesmo. O que a gente tem de manuscrito, o mais antigo é em grego, né? Então, mas a questão, um ponto positivo para a hipótese é porque o Papias fala que Mateus teria escrito os logia, né, os discursos, os oráculos de Jesus, originalmente em língua hebraica. E então, as pessoas ali da comunidade tinham traduzido da forma que podiam para o grego, né? Isso é o Papias falando, né? O Papias que era discípulo de João, né? Mas a gente não tem nada, não chegou nada para a gente, né? Então, outra pergunta Nada. aqui, ó, do Isaac, ó, dá uma lida aqui. Já conheço. O que você me diz? Achei Yerri. Olha só, esse Yerri, ele está no futuro do pretérito perfeito. O que isso quer dizer, futuro do pretérito perfeito? Vamos lá. A palavra raiar, que é do verbo ser de existência, aquele que. Então, Yerri Axé eu serei o que eu sou. Mas por que não é eu sou o que eu sou? Primeiro, que você tem que conhecer de literatura judaica. Então, Deus não se manifesta para Faraó, não. Ele manifesta depois, quando Moisés pergunta para ele: o que eu direi ao Faraó? Quem é esse que me diz, larga o meu povo? Então, o Faraó não conhecia ele. Se o Faraó conhecesse a Deus, ou o Deus dos hebreus, ele falaria assim: manda esse Deus então vir falar comigo. Quando ele pergunta quem é esse Deus que vem afrontar o Faraó, aí Moisés, diga a ele que eu sou. Então, ali a palavra é no futuro do pretérito perfeito. Pretérito perfeito, porque ele já está dizendo que ele é Deus. Tudo vai se acontecer e que realmente foi o que aconteceu. Ele destruiu todo o império do Egito, libertou o povo dele e mostrou exatamente para Faraó quem ele é. Por isso que o texto ali é no futuro. Lembrando que no hebraico nós temos 3 classificações de temas, tá? Já que o Hélio está estudando aí, eu já pego uma aulinha de graça aí, ó. O hebraico ele é sempre falado no passado. Abrechite, baralho no rim. No princípio criou. Não está dizendo que Deus cria. Ele diz criou, já está no passado. Tá? Muitas das vezes o texto no passado ele funciona como o futuro ou no presente. Isso depende do contexto. Quando ele diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, no princípio ele está dizendo que é agora.
é um locativo, é um em, é nesse momento. Mas ele fala no presente uma coisa que já foi feita no passado, então não tem como. Então você tem que conhecer dentro do texto, quando o texto usa a mesma palavra, pode ser no passado, pode ser no presente ou pode ser no futuro, tá? Isso nós chamamos de literatura, estrutura literária. Então, quando ele fala Yerri, Axé, Yerri, ele diz, eu serei o que eu sou. Eu vou mostrar para ele quem eu sou. Ele não é eu sou o que sou, não. Senão o faraó não perguntava quem ele era. Está óbvio no texto. Então você tem que ler o contexto todo para saber aonde a palavra está. E a palavra Yerri, que tem esse aleph aí, ela é característica dos verbos no futuro. E depois vem a raiz da palavra hayá, que é o verbo ser, o verbo de existência. Então, Yerri quer dizer eu serei. Eu vou mostrar. Não quer dizer que Deus não era e que Deus, não, eu vou primeiro me manifestar. Não, não é isso que ele está dizendo. Eu vou ser Deus lá no futuro. Não, não é isso que ele está falando. Ele está dizendo que a manifestação do poder dele vai ser mostrado lá na frente. Então, ele diz, Yerri, Axé, Yerri. Quer dizer, ele está dizendo assim, eu serei, eu vou mostrar para ele aquele que ele é. Porque Axé quer dizer aquilo que eu sou. Entendeu? Essa daí também é muito interessante. Sobre a questão Agora ele vem com a polêmica, hein? A palavra hebraica, Chegou. né, alma, é mulher decente. Não, isso é tranquilo, isso é tranquilo. A palavra ali, alma, quer dizer uma mulher decente, uma jovem. Presta atenção. Existem 3 questões de cultura no hebraico para criança, jovem e adulto. Vamos entender essas 3 aí para você entender se era realmente uma jovem ou era uma virgem. Vamos lá. A criança, quando nascia, homem, no 8º dia cortava-se a pele do prepúcio, queimava-se e oferecia a Deus como um voto. Tá? Corta-se do prepúcio, porque dali que vem o canal do sêmen, de semente. Então, ele estava fazendo uma aliança de semente com Deus, no 8º dia de nascido. No 30º dia de nascido, os pais pegavam-se a criança, levavam lá na sinagoga, tá? E faziam o ritual chamado Pidyon Raben, que quer dizer o resgate da criança. O sumo sacerdote pegava a criança, levantava aos céus e oferecia, dizendo assim, quem quer resgatar essa criança? Os pais, então, apareciam dizendo, eu quero resgatá-lo. Aí levavam as moedinhas, colocava lá no gasofilácio, fazia um depósito ali, pegava a criança agora com seus cuidados. Beleza? Muito bem. Até os 13 anos, a criança fazia um ritual chamado Bar Mitzvah, que quer dizer o filho nessa questão para você entender. Quando a criança começa a falar, ela não vai para a escola judaica aprender hebraico. Ela tem que aprender Deuteronômio, capítulo 14, verso 5, que diz assim, Shemar Israel, Adonai Elohihu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor é o único Deus, o Senhor é um só. Então a criança não lê a Torá. Até os 13 anos, ela tem que enfiar na cabeça de que só existe um Deus, somente a ele adorarás e ele é único. Então, depois que ele faz o bar mitzvah, ele começa a tomar a Torá. Agora, o que isso tem a ver com a virgem, com a jovem? Muito simples. A criança, até os 12 anos, é considerada no hebraico como uma donzela, uma menina. Enquanto ela não for ser resgatada para casar, ela continua virgem. Então, dos 7 anos de idade, a criança chega e fala assim, eu quero casar com aquela menina. Então, ele começa a pagar o dote a ela até ela fazer o Bar Miglar. Bar Miglar, quando ela completa 12 anos, lá em Israel, ela já é adulta. É uma criança, menino do sexo masculino, com 13 anos já se torna adulto. Então, dos 12 anos para baixo, que ela não é adulta ainda, ela é uma donzela, ela é uma menina, e essa menina ela é virgem. Virgem ainda porque ela não foi prometida a ninguém e não teve um contato físico, vamos dizer assim, sexual, para você entender. Então, a palavra alma, que você está citando aí em Isaías, ali é donzela, ou virgem, também é a mesma coisa, tá? Porque ela não teve relação ainda com o marido, então ela considera como uma virgem. E uma virgem tem uma conotação de donzela, uma menina de respeito,
uma menina decente, entendeu? Então, ali é somente um joguinho de palavras ali. Aí não tem problema nenhum, não. Tá bom? Espero ter respondido aí o seu questionamento. Uhum. Tem mais uma pergunta aqui do Claudemir, mas se você quiser, a gente pode deixar para a nossa próxima live. Você decide, porque já passamos aqui de 1h15. Pode ser, Você que pode ser. decide. Hã? Você é que manda, você que está no comando aí. Não, tanto faz. Se quiser responder, se quiser deixar para a próxima, como você preferir. Você Eu que sabe aí, coloquei, eu tô na área, você que manda. eu coloquei aqui na tela. O sacrifício da filha de Jefté, né? Ele fez um voto com Deus. Ele diz que a primeira pessoa que aparecesse, ele ofereceria em sacrifício a Deus. E aí aparece exatamente a filha dele. Então, na verdade, ali é aquele mesmo esquema que nós falamos de estrutura literária. Vamos lá. Abraão teve um filho e Deus pediu ele sacrifício. Nunca Deus pediu o filho de Abraão em sacrifício. Exatamente o que ele ia fazer é o bar mitzvah. Ele tinha que fazer um sacrifício agora para mostrar a Deus que ele saiu da adolescência para ser agora adulto. Então, quando tem ali o sacrifício da filha de Jefité, não é que ele tinha que sacrificar a filha dele. Ele tinha que trazer um sacrifício pela vida da filha dele. Deus nunca recebeu sacrifício humano. Pode pegar o texto lá e ler novamente quantas vezes quiser. Ele diz ali que quer trazer um sacrifício a Deus em prol da vida da filha. Ele não oferece a filha em sacrifício. Ele não oferece a filha como sacrifício. Ele oferece a filha como um sacrifício. Com um sacrifício não quer dizer como um sacrifício. Então, nós temos um probleminha aí de didática de palavras. Assim como Abraão, Deus pediu, vá lá e faça uma oferta, e oferece um sacrifício. Não oferece o seu filho como um sacrifício, oferece o seu filho como sacrifício. E exatamente estava o carneiro lá, amarrado pelos arbustos, que era o animal exatamente para se fazer o sacrifício que Deus estava pedindo no altar. Então, Deus não pede sacrifício humano. Ali é só uma questão de didática. Ele ofereceu a filha como sacrifício, mas era um sacrifício em prol da vida da filha. Não entregar a filha dele como sacrifício. Entendeu? Deus nunca pediu um sacrifício de ser humano, não. Isso aí o texto está errado lá. E espero ter respondido também, né? O Claudemir respondeu, ele falou: gostei, professor, parabéns pela desenvoltura nas respostas. Ele te agradeceu aqui. Fico feliz aí ter contribuído. O Boa Sorte, o Mazaltov. Mazaltov, parabéns. Parabéns em hebraico, Mazaltov. O Mazaltov, ele falou, explica Provérbios 30, do 18 ao 19, por favor. Eu vou pôr aqui na tela. Tem que dar uma olhada no texto, que de Eu cabeça vou colocar aqui, agora eu não lembro assim. Vou colocar aqui em português. Eu não vi nada demais Eu não no lembro texto. de cabeça. Não, vou Tem hora colocar. que dá um apagão assim. Não, tá tudo bem. Isso aí não tem como. Eu não vi nada demais aqui, ó. Essas três coisas me maravilham. E 4 que não conheço: o caminho da águia no mar, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. Esse realmente eu não conheço essa passagem, não. Eu não vejo nada demais, assim. Se ele quiser explorar um pouco a pergunta. Essa passagem também não vi nada assim não achei nada de interessante, não. Não que a pergunta
não seja interessante. Não, não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que não vi assim, Sim. nada Ele falou, explica. Ele desconstrutivo falou, ali. Ali não o consegui reparar isso, Mazartov não. falou, explica Provérbios 30, do 18 ao 19. Mas ele não, acho que não comentou mais. Eu não consegui, Ah, tá. não. Ele falou assim, ó. Assumiu nessas Ele duas falou irmãs. assim sobre a donzela em hebraico. O mesmo de Isaías e tem outro É significado. Alma, é Alma. Então, essa questão Uhum. da Virgem, ela só aparece no texto da Septuaginta, que é influenciado pela Virgem Maria através do Império Romano. Mas ali, na verdade, ali é donzela. A palavra alma, ela é donzela, uma mulher direita, uma mulher decente. Essa questão de virgem aparece na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, influenciada pelo Império Romano da Virgem Maria. Então surgiu então a palavra donzela, uma mulher direita, uma mulher decente, é óbvio que ela é uma virgem, porque ela ainda não teve contato com um homem. Então ali é somente um trocadilho de palavra, entendeu? Então ele deve estar perguntando isso aí, né? E o caminho do homem como a virgem, né? Deve ser mais ou menos o que ele deve estar perguntando, mas ali é donzela. Tá? Não é virgem, não. No hebraico não tem a palavra virgem. A palavra é uma mulher decente, uma mulher direita, tá bom? Essa questão aí de virgem aí só aparece no texto grego. Ele falou assim, pois donzela, aí Donzela em ali, Provérbios, é uma prostituta. Acho que é por causa do versículo deixa eu ver. na. Vou te responder isso aí já já. Deixa eu pegar aqui o texto Mas hebraico no que fica 20 melhor. fala, ó, o caminho da mulher adulta é assim, ela come, depois limpa sua boca e diz, não fiz nada de mal. Provérbios 30, 18 e vamos 19, lá, 18, 3, elas são extraordinárias para mim. Eu compreendo o caminho da águia nos céus e o caminho áspide sobre a rocha. O caminho do navio em coração do mar e o caminho do varão, como uma jovem. De alma, como uma jovem. Ali o texto original aqui, ó. De alma. Vou ver se dá para mostrar aqui, que esse aqui é um interlinear. Uhum. É também alma. Então, uhum. Jovem, né? Tá vendo aí? Do lado do número 20 que está em vermelho aí. De alma, Sim. como uma mulher jovem. Deu para ver? Uhum. Sim. Então, ali é como uma jovem, não é prostituta, não. Quem botou prostituta, infelizmente, botou errado. É a mesma coisa daquele texto da Raabe, né, que está lá no livro de, se eu não me engano, no livro de Josué, né? Diz que Josué foi lá, aí juntou com uns 12 espias, aí o pessoal queria matar ele, aí aquela senhora guardou ele lá, aí parece que Deus destruiu a cidade ali, mas só que permaneceu a casa dela intacta. Todo mundo diz que Raabe era uma prostituta. Só que a palavra Raabe, no hebraico, ali é uma mulher de pouco recurso. É uma mulher que foi, vamos dizer assim, abandonada pelo marido e não tinha recursos financeiros. Não é uma prostituta. Primeiro que se os homens ali eram santos, eles não iam num prostíbulo para poder se esconder. Não tem lógica isso. Então, a palavra Uhum. hebraica ali realmente tem um sentido do significado, entendeu? Então, ela é uma prostituta. É a mesma coisa quando, aqui no Brasil, o Wesley também deve conhecer, a questão do mendigo. A sociedade simplesmente trata ele como lixo. Mas ele é um ser humano igual a você. A única diferença é que ele não tem os recursos financeiros como você tem. Então, ele é excluído da sociedade. Então, quando você estuda cultura judaica, você tem que entender essas palavras, como foi colocado ali, ó. Pois donzela aí em provérbio é uma prostituta. Não é uma prostituta. Ali é uma mulher que não tem recurso financeiro. Igual Jesus, lá no texto grego, né? Quando ele diz assim, que Jesus foi na casa de Pedro, aparece uma mulher com um vaso de alabastro, quebra esse vaso, despeja esse perfume nos pés dele, e um deles fala assim, pô, se ele conhecesse essa mulher, não deixava fazer isso. Quer dizer, o pessoal já estava achando a mulher com um outro olhos, que na verdade
verdade, não era. Então, é como eu postei aí, e você pode voltar no vídeo novamente, se você quiser ver, a questão da correção dos copistas, de adição, de omissão, de troca de palavras. Isso aí acontecia muito, para tentar harmonizar o texto, entendeu? Mas ali o texto, como eu mostrei agora para vocês ali, é alma, de alma, como uma donzela, uma mulher decente, não prostituta. Realmente o texto ali está totalmente errado. Eu acho que a questão é que, de fato, para aquele contexto judaico, se você está falando de uma jovem, uma mocinha, já subentende-se que se trata de uma virgem, né? Então, a tradução ali na Septuaginta por Parthenos é uma tradução por implicação lógica, né? Por implicação lógica, naquele contexto judaico, uma jovem ali de 13 anos era naturalmente uma virgem. Então, não é uma tradução literal, mas por implicação cabe. Sim, pode falar, pode falar. E o chato disso aí se tornou uma coisa religiosa, né? Porque, na verdade, transformaram ela numa virgem, como se ela nunca tivesse dado filhos, que é errado. Para quem conhece cultura judaica, uma mulher que não desse filhos ao marido, o marido poderia rejeitar ela, poderia pedir um divórcio, porque ela tinha que dar descendentes a ele. Então, na verdade, Maria não se tornou virgem. Quando ela casou com José, com certeza teve outros filhos. E o texto diz assim: não está lá fora os seus irmãos e as suas irmãs? Olha aí. Jesus na cruz não diz também: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe? Então não tem lógica. A Igreja Católica realmente traduziu essa questão que existe muito religioso, de tratando Maria simplesmente como ela mais aí. O Mazal Tov falou o seguinte: o termo alma não tem conotação sexual em Isaías, mas em Provérbios tem, por favor, veja no original. Mas a questão é a seguinte: o contexto está falando de algo sexual, agora a palavra em si está falando de uma jovem também, de uma mocinha, de uma donzela. Aí pode empregar em qualquer contexto. Agora, a palavra em si... ele comentou mais um pouco. O erro está em dizer que Isaías é virgem, e não, pois o termo seria Betulá. Então. Não, mas a questão... Aí a conotação seria... O Betulá, ele é o... Mas a questão é a seguinte: se por exemplo... tá me ouvindo? Por exemplo, se a tradução fosse de uma donzela conceberá, né? Acho que não estaria prejudicado, né? Estaria prejudicado, eu acho. Eu não consegui te entender, não, porque foi mais, por favor. Não, eu falei que... Sim, eu comentei que se estivesse, por exemplo, traduzido de uma donzela, que consequentemente subentende-se que seria ali uma jovenzinha, também não estaria prejudicado, né? Eu acho. Não. Mas agora, eu acho que é isso, né? A palavra para conotação sexual que ele colocou ali, a palavra é iada, ou iad, né? Que quer dizer conhecer, né? E conheceu Adão, a sua mulher Eva. Então, essa palavra conhecer, ele quer dizer, teve relação sexual com ela. Nós temos que entender também o seguinte, que você também é tradutor, você vai concordar comigo. Certas palavras que nós temos que tentar ajustar dentro do texto ali. Como, por exemplo, a palavra... Travou, professor. Saudade. Travou. Aí, como é que eu vou traduzir isso aí? Uma memória? Aí eu tenho que ajustar dentro do texto. Então, como a gente fala de betular, de virgem, alma, mulher decente, iada,
atração sexual ou sexualidade, ou ter relação sexual, o copista tem que tentar entender o texto e aplicar uma palavra ali dentro. É assim que acontece. Então, nós estamos falando de um texto muito antigo, de palavras que nem existem mais. É igual eu postei aqui na questão das pedras. Né? Nós temos aquela forma cuneiforme, aquele data de 3.000, 3.200 anos antes de Cristo. Imagina agora como a palavra mudou. Né? Eu estava dando aula de hermenêutica para o meu aluno aqui, que é a ciência da interpretação bíblica. Aqui no Rio de Janeiro nós temos muitas gírias. É falar assim, vaza daqui, mete o pé. O que mete o pé? Vai meter o pé aonde? Não, ele está dizendo para você ir embora. Vaza, quer dizer, sai da minha frente. Então, há 10, 15 anos atrás, essa palavra. Ela veio se ajustando agora. Então, como o Wesley falou, a gente tem que entender, conhecer o contexto, e mesmo sendo virgem, donzela, uma mulher decente, está dentro do grupo que você não pode mudar. Uma virgem é uma donzela é uma virgem. Uma virgem, uma donzela é uma mulher decente, uma mulher de respeito. Então, não muda muita coisa, não. E como o Wesley mesmo falou, a gente não está conseguindo entender o que está ali de diferente no texto. Eu não tenho visto maldade nele, não. Para mim, o texto está certo ali. Agora, quem colocou prostituta no português, aí só vendo no texto de português mesmo lá. Mas no hebraico não tem isso aí, não. Uhum. Beleza. Já fizemos 1h30 de live, já respondemos umas perguntas. E obrigado a todos pela participação. Obrigado, professor André. Pode deixar, Mazaltov, vou dar uma olhada com carinho no texto. Obrigado. Vamos ver, sim, com certeza, claro. Sim, claro, vamos olhar, sim, com certeza. É um prazer, vou ver sim, com certeza. É um prazer e espero que você possa vir novamente aqui, dar mais uma palestra, responder mais perguntas dos telespectadores. Foi um prazer, professor André. Foi um prazer te ver aqui, tete a tete. E obrigado a todos pela participação. Não, obrigado a você, obrigado a todo mundo aí também pelo carinho, pela atenção até agora. Espero ter respondido suas perguntas. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, me procura aí no YouTube, né? Pode botar lá Escavando as Escrituras, ou me chama ali no chat ali, a gente pode fazer um particular, não tem problema não. Tá? E eu agradeço o Wesley, porque sempre eu estou atrás dos bastidores, né? Nunca perdi uma live dele, sempre faço alguns comentários ali, então hoje... Você comenta, né? Agora você está aqui apresentando. Agora, e, professor, se possível... Ele já está me chamando para a próxima, quer dizer, já quer me botar no fogo de novo, né? Se possível, comente depois aqui nos comentários, não no chat ao vivo agora, depois, ou seja, encerrando aqui, você comenta, deixa lá o seu comentário que eu vou fixar para o pessoal curtir a sua página, tá? Ou melhor, se inscrever no seu canal, tá bom? Então se inscrevam lá, Escavando as Escrituras. Pessoal, não confundam com outros canais, é Escavando as Escrituras, tá? Com o professor André Marcelino, tá bom? Então vamos encerrando por aqui. Até mais, pessoal. Fiquem na paz. Abração. Obrigado a todos. Tchau, até mais.